Meus caros, quero agradecer-vos o facto de nos terem permitido terminarmos os nossos trabalhos em tempo e a tempo. Agradecer a enorme participação e queria, por fim, passar a palavra ao nosso grande Presidente Bruno Carvalho para o encerramento dos nossos trabalhos. Sr. Presidente, tem a palavra. Ora, boa noite. A que horas é o jantar? Temos que inaugurar. Sr. Presidente, temos que inaugurar o núcleo. 3, 4, 5, 27, 28. Temos tempo. Temos tempo? Temos tempo. Vá. Eu vou devagarinho, que é para se perceber. Primeiro, correram bem os trabalhos ou não? Eu já estava a dizer que fui vendo, porque quase todos vocês foram pondo fotos no Facebook. Intervenção do Núcleo de Braga, intervenção do Núcleo, e portanto eu fui apercebendo-me sempre durante a viagem do que é que estava a acontecer e pelo menos estava animado. Pelas fotos estava a correr bem. Bem, boa noite a todos. Antes de mais quero saudar a organização deste Congresso dos Núcleos do Sporting Clube Portugal. Como sabem, os núcleos que celebramos mais uma vez neste Congresso são um elemento fundamental e inalienável da ligação entre o nosso clube e os sportinguistas. São um património muito importante e são aqueles que fazem do seu trabalho diário a expansão da nossa marca, a expansão daquilo que é o amor pelo Sporting Clube Portugal. São aquele que é o verdadeiro polo agregador da nossa grande família verde e branca. Contamos hoje com mais de 400 infraestruturas entre filiais, delegações, academias Sporting, núcleos homologados. Só aqui estamos a falar de 273. Tudo isto espalhado não só pelo território português, mas por todo o mundo. Servem para que a marca e valores que defendemos e desenvolvemos cheguem cada vez a mais gente e, sobretudo, são os nossos representantes oficiais em todas as comunidades em que estão inseridos. Em Viseu, em como tantos outros pontos do país e do planeta, viver o Sporting Clube Portugal passa muito pela capacidade que os sportinguistas beirões têm de trazer o clube a esta região. E é por isso que estou, ou melhor, estamos profundamente gratos pelo esforço e pela militância demonstrada. O papel ativo que os núcleos desempenham não se esgota, porém, nestas valências que enunciei. Além de serem uma plataforma de captação de novos sócios, e foi também graças a vocês todos que ultrapassámos a barreira dos 150 mil sócios, muitas vezes são eles que nos recomendam novos talentos nas mais variadas modalidades, além de serem fundamentais também no apoio logístico que prestam às diversas equipas do clube quando estas se deslocam fora de Lisboa. Somos mais de 3,5 milhões de sportinguistas, mas ambicionamos ser muito mais. E seremos tanto maiores quando formos capazes de reconhecer que também, graças aos núcleos, estamos ao nível dos maiores clubes do mundo. Esta semana homenageámos também duas das figuras maiores da nossa história. Mário Muniz Pereira, o senhor ecletismo, e Fernando Paiorteu, o maior goleador de todos os tempos do futebol mundial, já reconhecido, como disse, internacionalmente, faltando apenas a Federação Portuguesa de Futebol o reconhecer. Não tenho dúvida que esse dia irá chegar mais cedo ou mais tarde. Ambos são símbolos inalienáveis do Sporting Clube Portugal e das conquistas gloriosas que este clube que amamos conseguiu ao longo dos seus 110 anos de história. Não queremos e não podemos, no entanto, viver apenas de memórias e feitos do passado. A nossa ambição enquanto sportinguistas tem de ser procurar sempre a glória, até porque essa faz parte do nosso ADN. Para isso, trabalhamos diariamente na busca incessante da excelência e de proporcionar as condições a todos os nossos atletas e equipas técnicas para que vejam recompensado o seu esforço e permitam aos mais de 3,5 milhões de sportinguistas serem felizes. Mas como todos nós sabemos por experiência própria, não nos basta proclamar a nossa ambição. Ao Sporting Clube Portugal nunca nada foi oferecido. Tudo aquilo que ganhamos foi sempre conquistado com esforço, mérito, muito suor e, sobretudo, contra os muitos interesses instalados há décadas no desporto nacional de forma generalizada e no futebol português em particular.
E é por isso que tenho falado diversas vezes na necessidade de haver ainda mais militância. De pouco serve ao clube sermos mais de 3,5 milhões de sportinguistas espalhados por diversos setores da vida portuguesa, se depois não somos ativos e proativos na defesa dos superiores interesses do Sporting. Aquilo a que temos assistido nos últimos anos é uma subserviência quase total dos diversos poderes, político, económico e financeiro. E isto é em relação a outros clubes e em claro prejuízo para o Sporting Clube Portugal. Não queremos, nunca foi esse nosso propósito, ser beneficiados em relação a quem quer que seja. Apenas exigimos que haja respeito pela nossa grandeza e igualdade de tratamentos. Nos últimos 4 anos, recuperámos o clube, o que todos diziam estava condenado a desaparecer e que na altura nem para salários tinha dinheiro. Fizemos uma reestruturação financeira que demorou 1 ano a negociar e em que conseguimos claramente condições que beneficiaram e em muito o Sporting. Fizemos o melhor contrato da venda dos direitos televisivos da história do futebol português. Reabilitámos a imagem e a credibilidade da nossa marca junto de parceiros e investidores. Tudo isto com muito esforço nosso, com muitas horas de trabalho. E não me estou de todo a queixar. Foi para isso que os sócios me mandataram quando me elegeram há 4 anos atrás. Mas aquilo que sinto, aquilo que todos nós sentimos, é que por vezes nos falta o tal exército que os outros dispõem, a militância com que os outros contam. Nós temos os melhores adeptos do mundo, o 12º jogador, e que tanto apoio nos têm dado, mas que por vezes não se traduz no tal exército que promove, influencia e defende intransigentemente o Sporting Clube Portugal nas diversas dimensões da nossa sociedade. Aquilo que vos peço não é militância em mim, porque, como já disse várias vezes, já havia Sporting antes de Bruno Carvalho e vai haver Sporting depois de Bruno Carvalho. O que vos peço a vocês que têm a responsabilidade de representar o Sporting nas vossas comunidades é que sejam sempre militantes do Sporting Clube Portugal e que defendam, sem hesitações, o clube contra todos os ataques e tentativas de destabilização que os nossos adversários sistematicamente nos obrigam a enfrentar. Isto é, muitas vezes somos nós próprios, sportinguistas, a dar o flanco e a dar o pretexto para que se diga mal de nós. Temos de acabar com isso. Não está em causa a liberdade de cada um pensar como entende, mas essa liberdade deve, salvo melhor opinião, ficar reservada para os fóruns próprios e não para nos fragilizar na praça pública, como tantas vezes sucede. As famílias todas têm tensões e divergências que resolvem dentro de casa. É isso que nós somos, uma família, e é dentro de casa que devemos dirimir os nossos problemas. Nos últimos tempos, os sportinguistas têm sido brindados com declarações que, no mínimo, são ofensivas da sua dignidade. Há quem revele, além do recurso a ataques pessoais, bastante ignorância no que à fauna e ao mundo animal diz respeito. Lamento ter de os corrigir. Os leões não ladram nem berram. Quem não sabe que os leões rugem devia ter vergonha de ter aspirações dentro do Sporting Clube Portugal. Os mesmos têm-se... Os mesmos têm-se exposto ao ridículo de cada vez que, em véspera de dia de jogo, fazem declarações com o intuito de destabilizar o treinador e os jogadores. Felizmente, e não é novidade para ninguém, o plantel do Sporting é formado por atletas de caráter, muitos deles criados na melhor escola do mundo, que é a nossa, e por isso, apesar de meia dúzia continuarem a insistir, os nossos atletas mantêm-se unidos, mantêm-se, como é lógico, tristes por aquilo que têm sido os nossos resultados, mas muito focados em cada jogo e muito focados em trazer felicidade para os sportinguistas que eles sabem tanto o merecerem. Quero concluir este discurso agradecendo mais uma vez o vosso esforço e o de todos os sportinguistas, sobretudo num tempo em que todos sentimos vivemos um clima de anti-sportinguismo primário. E desejar-vos aquilo que desejo para mim,
que em muito em breve possamos todos juntos celebrar de forma corrente, regular e constante as conquistas do nosso grande amor, o nosso Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting Clube Portugal!